Bom dia. Está no ar o Bom Dia Borborema, com os seguintes destaques. Mega Sena acumulada e pode pagar 25 milhões nessa terça. Bolsonaro assina decreto e facilita a posse de armas no Brasil. Ministério Público de Goiás apresenta nova denúncia contra João de Deus. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com CPF negativado. Conheça as novas regras para posse de arma no país. Lei estipula que Conselho Tutelar seja notificado quando o aluno atingir 30% das faltas. Os professores aqui devem estar felizes com isso, viu? Isso e muito mais no Borborema no Bom Dia Borborema, perdão. Olha, hoje é 16 de janeiro, é o 16º dia do calendário gregoriano. Faltam 349 dias para acabar o ano. Olha aí, para meu amigo Caio César, vamos falar alguns fatos importantes que aconteceram no dia 16 de junho ao longo dos séculos, né? Podemos dizer até dos milênios. No dia 27, no ano 27 a.C., no dia 16 de janeiro, Caio Júlio César Otaviano recebeu o título de Augusto pelo Senado Romano, marcando o início do Império Romano. Começou no dia 16 de janeiro, olha, para vocês entenderem, é o maior império que já houve, tirando de Gengis Khan, né, que era maior. Começou, mas o mais conhecido é o romano. Começou no dia 16 de janeiro, no ano 27 a.C. Outro fato importante também, no dia 16 de janeiro, foi a Soyuz 4 e a Soyuz 5 realizaram o primeiro acoplamento de uma nave espacial tripulada em órbita, a primeira transferência de tripulação de um veículo espacial para outro. A única vez que essa transferência foi realizada foi com uma caminhada no espaço. Quer dizer, foi a primeira vez que, fora a caminhada do espaço, a famosa caminhada de Neil Armstrong, que se trocou. O que é que aconteceu? Um astronauta saiu de uma nave para outra. Foi no dia 16 de janeiro de 16 de janeiro de 1956. Bosco, estamos começando aqui nosso programa. Bom dia. Tem alguma novidade pra gente hoje? Antes, porém, vamos logo para a previsão do tempo. Aí na sequência a gente começa nosso programa definitivamente de fato. Vamos à previsão. Tem a palavra do comandante aqui. Não fume. Se agasalhe. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Tempo nublado é encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte de Mato Grosso. Nesta quarta-feira, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Norte, Oeste e Centro de Goiás. Nas demais áreas do Centro-Oeste podem cair chuvas isoladas. Castelândia, em Goiás, faz aniversário com tempo parcialmente nublado a nublado e chuva em áreas isoladas. Em Cuiabá, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Norte. Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, Pará, Amapá e Acre. Tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Rondônia e Tocantins. Nesta quarta-feira, o tempo também fica nublado em Roraima. Na capital, Boa Vista, o tempo fica nublado com mínima de 23 e máxima de 36 graus. Nordeste. Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Maranhão. Nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas no centro, norte e oeste do Piauí, Ceará, norte e sertão do Rio Grande do Norte, Paraíba e sertão de Pernambuco. Nesta quarta-feira, o tempo fica nublado a parcialmente nublado com possíveis chuvas isoladas nas demais áreas da região Nordeste. Em João Pessoa, o tempo fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada, mínima de 25 e máxima de 31 graus.
Sul. Tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste e sul do Rio Grande do Sul, oeste, meio-oeste e sul de Santa Catarina. Nesta quarta-feira, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas demais áreas. Possibilidade de chuva forte e queda de granizo em áreas isoladas da região. Em Curitiba, tempo parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Sudeste. Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul, sudoeste e zona da mata de Minas Gerais e em São Paulo. No oeste, Triângulo Mineiro e região metropolitana de Minas Gerais podem cair chuvas isoladas. Nas demais áreas da região sudeste, o tempo fica claro a parcialmente nublado. Vila Pavão, no Espírito Santo, faz aniversário com tempo claro a parcialmente nublado. Na capital Vitória, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Uma produção da Gostaria de estar agradecendo aqui a todos pela audiência. Professor Gilson Souto Maior não foi meu professor, mas eu sei que é professor da universidade. Marcos Barbosa, Edson Pereira, grande jornalista aqui campinense, e Cleide Silva está nos acompanhando. É uma honra, né, estar tendo esse pessoal aqui nos acompanhando. Lembrando a vocês que nosso programa vocês podem estar assistindo através do site www.radioborborema.com.br, através do site também snn.com.br, o Sistema Nordeste de Notícia, através do portal BC Mídia, bcmedia.com.br. Se você quiser também, pode instalar o aplicativo, entra lá na Play Store do seu Android, e aí tem lá Rádio Borborema, o primeiro aplicativozinho você instala, ele é bem simples, bem fácil de usar, você clicou no play, já está ouvindo como se fosse uma rádio normal. Também você pode estar acompanhando a gente aqui pela nossa live aqui no Facebook, Rádio Borborema Oficial, e nos próximos dias a gente vai estar transmitindo em mais redes sociais. Bosco, com você. Da posse mesmo, é posse de arma mesmo. Posse de arma, né? Mas que portar, existe a diferença entre posse e portar a arma, né? Então você vai poder ter a arma na sua casa, no seu estabelecimento. Lembre, se você estiver andando no carro, aí você já está com a arma no carro, você já está portando a arma. Não é mais posse. Não é mais posse. E aí essa medida extremamente polêmica, não houve nem consulta ao grande ministro Moura, né? Ele ficou meio, segundo informações, né, ditas aí pela imprensa, que ele não gostou muito da forma como foi feito, sem consulta nenhuma para ele sobre isso. Então vamos aguardar e vamos ver a matéria, né? E aí a gente vai para as repercussões e discussões e comentários a respeito desse tema, que eu acho que é importantíssimo, e a sociedade precisa dessas opiniões e também está aberta a escutar todo mundo que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Vamos à matéria. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o decreto de lei que facilita a posse de armas de fogo por cidadãos brasileiros. O documento foi apresentado em cerimônia no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros e parlamentares da chamada Bancada da Bala. A flexibilização do Estatuto do Desarmamento é uma bandeira conhecida de Jair Bolsonaro. Quando parlamentar, o capitão da reserva foi uma das principais vozes contrárias à proibição da venda de armas de fogo proposta por referendo à população em 2005. No discurso desta terça, Bolsonaro citou a decisão tomada pelo povo na ocasião. O povo decidiu por comprar armas e munições, e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. E esse nosso decreto trata especificamente da
posse da arma de fogo. O direito à posse é diferente do direito ao porte. O decreto assinado por Bolsonaro trata da autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no ambiente de trabalho, desde que o proprietário da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. A autorização para o porte não foi alterada e as regras para andar armado na rua continuam rigorosas. O decreto assinado por Bolsonaro torna a efetiva necessidade de possuir uma arma automática para os cidadãos que moram em estados com taxa de homicídio superior a 10 mortos a cada 100 mil habitantes. Na prática, a decisão facilita a posse em todas as cidades brasileiras, uma vez que 26 estados e o Distrito Federal estão acima desse patamar. Até então, a efetiva necessidade para ter direito à posse era considerada subjetiva e analisada caso a caso pela Polícia Federal. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Então, bem costurado com o senhor ministro Sérgio Moro, com o senhor ministro também Fernando, a defesa, entre outros, chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. De acordo com as novas regras, o cidadão poderá comprar até 4 armas de fogo. Outra mudança está na validade do registro, que passa dos atuais 5 anos para 10 anos. Além dos cidadãos residentes em estados com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, poderão possuir armas em casa as pessoas que se enquadrarem nas seguintes categorias ou critérios: agentes de segurança, funcionário da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, agentes penitenciários, funcionários do sistema socioeducativo e trabalhadores de polícia administrativa, ser militar, ativo ou inativo, residir em área rural, ser dono ou responsável legal de estabelecimentos comerciais ou industriais e ser colecionador, atirador e caçador, devidamente registrados no comando do Exército. Para obter a posse, porém, as pessoas continuarão tendo de obter as seguintes exigências: ser maior de 25 anos, ter ocupação lícita e residência certa, não ter sido condenado ou responder a inquérito ou processo criminal, além de comprovar a capacidade técnica e psicológica para o uso do equipamento. O decreto de Bolsonaro inclui ainda a exigência de que os requerentes da posse comprovem a existência de cofre ou local seguro para armazenamento em casas que morem crianças, adolescentes ou pessoa com deficiência mental. Com a colaboração de João Paulo Machado. Vamos lá, né? Bem, todos viram aí que agora a posse da arma está legalizada, ou seja, todo mundo pode comprar sua arma. Você que é trabalhador, você que deixa de fazer a feira, é baratinho. Uma arma é baratinho. Se for uma arma legalizada, você vai desembolsar aí em torno de 800, no salário mínimo. Eu ontem até brinquei nas redes sociais, postei, eu tenho uma arma em casa já há muito tempo, né? É uma arma em casa que eu tenho há muito tempo, inclusive daqui a pouco eu até não diria que eu trouxe ela, mas eu tirei a foto dela, né? Uma brincadeira que foi feita, eu tirei a foto dela, eu estou com ela em casa já para me proteger e os bandidos que se cuidem, né? É uma arma que há muito tempo usada pela família, né? Na verdade, quem morou no interior usou muito essa arma, né? Eu, de Juazeirinho, usei muito essa arma lá, e hoje, mais do que nunca, vejo a necessidade de utilizar essa arma, que eu vou, inclusive, se puder, inclusive, botar aí a arma que eu resolvi comprar para que a gente possa se defender em casa. É uma arma importante. É uma arma importante e que de grande defesa, que eu tenho ela de muito. Inclusive, até há alguns anos atrás, meu filho de férias, né, utilizando ela, se acidentou. Eu mandei hoje de manhã a matéria. Manda para aquele que eu mandei a matéria hoje de manhã. Se acidentou, então é uma arma
que serve para defesa também. Me defendeu durante o tempo e, inclusive, fez até nas minhas travessuras quando criança, serviu para eu também caçar alguns animais da fauna nordestina. Essa arma, se o Bruno puder, daqui a pouco ele vai expor aí, é uma arma importantíssima para defesa e que eu já estou com ela lá em casa pronta para, se o bandido entrar, eu vou utilizar ela. Mande para aquele WhatsApp como é que pode ser. Viu? Então essa arma você vai receber. Enquanto o Bosco envia a arma dele aqui, ele está enviando ali a arma, mas é uma coisa bastante complexa esse negócio, porque o presidente Jair Bolsonaro, como o povo disse, que é melhor a gente já ir se acostumando, né? Já ir se acostumando. É melhor a gente já ir se acostumando com a falta de promessas cumpridas. Porque quando ele se candidatou, inclusive eu fui um dos defensores, que eu sou aberto, que a gente não pode negar o que você defendeu, né? Eu defendi a posse de arma e o porte, desde que a pessoa tenha a profissão lícita, seja facilitado. Por exemplo, a arma mais perigosa que a gente tem é um carro. Se você pegar um carro, você tiver doidão no popular, você tiver 20 pessoas num ponto de ônibus, você danar o carro por cima, o que mata mais, um revólver ou o carro? E a gente tem autorização para dirigir. E às vezes não é nem autorização tão legal, viu? Porque tem muita gente aí que dirige que não sabe nem ler nem escrever. Eu mesmo conheço gente. Então, quer dizer, ele sugeriu a facilitação do porte de arma. Aí agora vem com a história da posse. Porque a posse é o quê? Você ter a arma na sua casa. Você tá com a arma na sua casa, um vagabundo entrou na sua casa, você atirou nele, aí a arma tá legal, tudo bem. Mas se você matar ele na calçada, você não tá dentro da sua casa, já é fora. Quer dizer, ele não criou uma coisa muito vantajosa, não. Ele praticamente tentou cumprir uma promessa que ele fez. Mas não foi bem isso que aconteceu. Porque ele sugeriu várias vezes manter o molde americano. Porque o povo, de vez em quando, uns defendem, outros criticam. Nos Estados Unidos, eles têm tanta liberdade, eles são tão assim, afeitos pela liberdade deles, que eles têm medo de mudar a primeira emenda para dificultar um pouquinho a posse de arma, para não tirar a liberdade. Lá, você pode ter quantas armas você quiser. Aí o povo diz, não, mas de vez em quando acontece aquele tiroteio em escola, Busco. Mas lá, de vez em quando, quem faz isso são os doidos. Uma pessoa que está com um problema psicológico. Aqui não. Quantos mortos tem no Brasil todos os dias? E todas pessoas com juízo. No Brasil é toda pessoa com juízo, ou no mínimo que está precisando como o Zé Cláudio fala, o cigarrinho de demônio, né? Tá precisando fumar o cigarrinho dele, alguma coisa. Que a maioria dos problemas é esse. Hoje no Brasil é dificultoso pra gente, cidadão de bem, a gente, Edson Pereira, professor Gilson, Bosco, no Brasil é difícil cidadão de bem comprar arma. Lá, pra ladrão, não é difícil não. Existe cantos em Campina Grande e a polícia sabe disso. Porque se eu sei, se todo mundo sabe, a polícia também sabe. Existe cantos que os caras alugam, vendem e faz o que você quiser com a arma. Por exemplo, você quer fazer uma parada, eles falam ferro, né? Quer fazer uma parada, aí eles vão lá e alugam. Existe esse mercado de aluguel. Então quer dizer que a gente vem tentando tapar o sol com a peneira. Porque quanto mais você dificultar esse comércio, eu sei que você é contra, mas quanto mais você dificultar esse comércio, é mais fácil para esses miliantes tá comprando arma, tá vendendo arma aí. Porque olha, existe um mercado paralelo muito forte. E quem quer roubar, quem quer fazer o mal, é fácil arrumar uma arma. Agora, a questão, para você dar sua explanação aí, Busca. A questão de você achar fácil. Vamos supor que ladrão, ele não tem muita coragem, não. Ele vai na vantagem. Se ele chegar num canto, e também se você quiser participar e dar sua opinião, pode participar, que é a minha opinião. É o 981855560. Pode mandar o zap se quiser ligar e participar ao vivo. Pode ligar também, que a gente bota você ao vivo aqui. Mas o que é que acontece? É muito fácil hoje um ladrão, uma pessoa que esteja com má intenção, adquirir uma arma. Se ele chegar num canto, por exemplo, aqui, vamos supor, a gente tá numa reunião lá na Câmara Municipal. Se o ladrão souber que pelo menos 4 ou 5 pessoas vai estar armado, ele já vai ficar com o pé atrás. Porque é fácil ter arma. É tanto que hoje você vê que eles não respeitam mais nem os templos. Eles invadem templos. Já teve caso de cara invadir culto. Que eu acho que
invadir culto, fazer o rapa. Velório, bucho, já teve casos, inclusive aqui na Paraíba, não me recordo da cidade, mas já teve casos que invadiram velórios. Quer dizer, porque ele sabe que o pessoal lá tá desarmado, que sabe que o cidadão de bem tá desarmado. Se o cidadão de bem tivesse armado, agora, dentro do ter profissão lícita, passar pelo exame psicológico, aí você tem a sua autorização de estar armado. Eu sei que você não concorda, Bosco, mas esse é o que eu acho. E o presidente Bolsonaro não cumpriu o que prometeu com esse porte de arma. Posse de arma não, ele prometeu porte. Olha só, eu vou, antes de opinar, eu vou aqui uma matéria, uma repercussão do comandante-geral da PM na Paraíba, né, teme aumento de crimes após flexibilização da posse de armas. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Euler Chaves, teme que o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, flexibilizando a posse de armas, provoque o aumento do número de crimes. Temos que ver, palavras dele, temos que ver que pode haver um incremento, que pode haver um aumento nos crimes, nas soluções caseiras, onde se resolvia algo com grito ou com agressão física, poderá ter na solução o pegar de uma arma de fogo que está sob posse de alguém. São leituras pontuais que precisam ser feitas pelas autoridades e observadas as estatísticas, disse o Coronel Euler em entrevista nesta terça a 98 FM Correio Sat. Ele teme também que a população não se restrinja à posse, mas que transforme a posse em porte. A posse é um direito de ter residência ou no comércio. Será que, culturalmente, isso pode se transformar no posse para porte? As pessoas começarão a utilizar isso em seus veículos, questionou. O comandante-geral da PM defendeu a lei mais rigorosas para punir os portadores ilegais de armas, destacando que 80% dos homicídios são com armas de fogo por portadores ilegais. E aí, essa é uma das ponderações que é importante, mas é uma outra ponderação de outra delegada aqui. Delegada teme que, com armas em casa, mulheres terão menos coragem para denunciar maridos. Isso na questão. E é algo interessante, porque o número de crimes cometidos por homens com relação às mulheres, os chamados feminicídios, é muito grande. E aí, coloca-se o seguinte aqui: de acordo com dados da última do Atlas da Violência, 4.645 mulheres foram assassinadas em todo o país no ano de 2016. Esse número representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras, ou seja, mulheres, né? Colocados os homens de fora disso. Em Juiz de Fora, 10 mulheres foram assassinadas no ano de 2018, como mostrou reportagem na Tribuna no último domingo. A arma de fogo aparece como o principal meio utilizado na prática criminal. Neste contexto, a delegada de mulheres, Ione Barbosa, teme que este número seja ainda maior com a facilitação da posse de armas. Assinada nesta terça-feira, 15, pelo presidente Jair Bolsonaro. Facilitar a aquisição de armas poderá, de certa forma, contribuir para mais casos de mortes de mulheres. O feminicídio e a violência contra a mulher são crimes que ocorrem na intimidade. E é dentro do lar que temos grande parte dos registros. E é o local mais apropriado para este tipo de crime. Tenho muito receio, não que seja de tudo ruim. Eu, como policial, acredito que para outras modalidades criminosas, como o furto, por exemplo, ela possa surtir efeito. O sujeito irá pensar duas vezes antes de roubar uma propriedade, sabendo que naquele lugar poderá ter uma arma, disse a delegada. No contexto da violência doméstica, a liberação da posse de arma pode ter efeito trágico para todas as mulheres na sociedade. Se um homem já tem histórico de agressão à sua companheira, havendo a arma de fogo dentro da residência, no momento mais grave de explosão, quem vai utilizar essa arma é o agressor. O acesso fácil à arma irá aumentar
o risco de morte nas casas de diversas mulheres que encontram em situação de violência doméstica, ainda que o agressor não tenha histórico violento. Muitos casos acontecem no calor do momento. Lembra Ione, acrescentando que o acesso à arma de fogo é um indicador de risco de letalidade. Ou seja, são duas matérias que mostram um outro lado do risco que pode se ter na questão do chamada posse de arma pelo decreto. Sem falar nos outros aspectos que a posse de arma pode provocar em termos de acidente. Olha, o Campinense e o 13 jogaram, vamos supor, domingo. Olha, início de campeonato, tal, tudo, vamos supor que já existe um tabu de um determinado time de A ou de B, e esse tabu aumenta. E aí o torcedor resolve tirar onda com o outro ao sair do estádio. Né? E o cara, não, eu vou pro estádio, posso ser assaltado, eu vou levar minha arma. E aí, sai do estádio, vem a provocação, alguém, ei, perdeu o jogo, continua o tabu, não sei o que e tal, tudo, o cara revoltado com a derrota. E aí a lei de álcool nos estádios não funciona mesmo, todo mundo vai pro estádio que bebe antes e bebe lá dentro também, e aí começa uma confusão, e aí o tiroteio está armado em pleno estacionamento de carro, e aí pode se atingir qualquer pessoa. Esse é um dos aspectos que tem que se levar da lei. O brasileiro está preparado para isso? Olha, eu vou com a minha moto indo para casa, de repente um cara bate em mim, bate na minha moto, eu caio revoltado, como é que... E o cara no carro dele, se achando porque tem um carro, pode fazer isso. Eu, estando no meu direito, certo, vou reclamar, e aí o cara diz, espera aí, vou resolver sua reclamação. Agora, vai ali no porta-luva, tem a arma que ele está levando para o trabalho. Não é nem, mas ele está levando para o trabalho, vou aproveitar aqui a arma que está aqui, pronto. E aí, como resolve me dar 2 pipocos, 3, 5, na raiva, na revolta, pelo que acontece no dia a dia, lá vou eu para a cidade de pé junto. E isso são casos que acontecem, como ocorreu, um caso aqui que está de um jovem no Rio de Janeiro que foi defender a mãe de um assalto na loja, e aí levou o tiro, e aí não tem como, achando que isso pode ser. E qual é a orientação dada por qualquer agente de segurança? Se é um assalto, a primeira coisa que você deve fazer é levantar as mãos. Se coloque as mãos visível para o assaltante, para que ele não possa ver que você está fazendo movimento brusco algum. Qualquer movimento brusco que você fizer, sabendo disso, ele pode de uma hora para outra atirar, sabendo. Se ele tiver qualquer movimento, se ele não mostrar logo as mãos, eu vou estar logo atirando. E aí são casos e coisas que tem que se pensar que a nossa cultura, não está para terra. Nós não sabemos lidar com isso. Isso é fato. Isso é fato. Bosco, é fato, é questão de educação, porque antigamente a cultura também não estava. É questão de educação, mas aí o cinto de segurança atinge o bolso. E a arma também pode atingir. A arma atinge o bolso, atinge a liberdade. Porque não fique pensando que se você fizer uma coisa errada, você vai responder. Se você matar uma pessoa, você vai responder. Todo mundo responde quando faz algo errado. Todo mundo não. Tem gente que faz coisa errada que não responde. Tem caso de motoristas aí. Tem caso de motoristas, tem caso de vereadores, tem caso de que quem faz coisa errada não responde. E aí, claro, a justiça, mais uma vez, no nosso país, não tem aquele... tem 2 pesos, 2 medidas. A balança só pesa para um lado. Não é assim no nosso país. A nossa justiça é frágil, as nossas instituições mais ainda, durante de 2 anos para cá, se fragilizaram mais ainda. Legislativo nem se fala. Deputado que por acaso for, o eleitor for reclamar com o deputado, ele já tem direito a ter porte de arma. Vereadores,
Né? Vereadores não, parece que deputados federais. Né? Deputados federais, vereador antes disso, só foi revogado. Né? Poderia portar, ter a posse da arma. E aí o eleitor vai reclamar do. Meu amigo, você está reclamando, você cá pegar tuco. Né? Ou seja, essas coisas, a briga de trânsito, a briga do vizinho, o som que está alto, você vai reclamar, o vizinho vai lá, vem reclamar aqui. E aí, quando vai reclamar, tome bala. Isso são casos, existem dezenas de casos. Mas se a pessoa quiser matar, por conta disso. Se a pessoa quiser matar, pode matar com pegar, por exemplo, o vizinho, você pode pegar uma faca e dar lá no seu vizinho. É uma arma tão mais letal, a arma branca que todo mundo tem em casa. Uma arma branca, uma faca, ela é tão mais letal do que uma bala. Porque se o cara não tiver uma certa prática, para você acertar num ponto que a bala é pequena e o corpo é grande. Mas uma faca, se você tiver certeza do que você quer fazer. Se eu quiser te matar, eu posso pegar um porrete, eu posso pegar uma faca, eu posso, que antigamente eu acho que ainda o povo deve ter, posso arrumar uma suvaqueira, posso comprar uma arma ilegal. E legalizando outra coisa, sabe por que também existe muita impunidade? Policial, ele, quando ele quer fazer uma coisa errada, ou quando ele não está a trabalho da corporação, geralmente ele tem uma arma dele e uma não legalizada. Por quê? Porque a arma legalizada, você sabe que a arma, ela tem, como eles falam, a balística, né? Ela tem o tipo de impressão digital. Cada arma tem sua impressão própria. Que é a ranhura do cano marca na bala. Quer dizer, se você tiver com sua arma legalizada, você vai pensar também que você vai pagar. Você vai pagar, a sua família vai pagar. O cidadão que é consciente, ele vai pensar antes de usar uma arma. É como eu suponho que um policial faz. Bem, eu achava que eu só tinha uma arma em casa, mas de acordo com o ministro eu tenho duas. Uma delas, pode botar, olha, essa minha arma está em casa, se vier lá para casa, segure. Vai levar bala. Essa minha arma, que desde criança que eu utilizo, que meu filho... Essa mata também, viu? Essa mata, mas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que eu tenho uma outra arma. Eu não, todo mundo tem uma outra arma em casa. Ele disse ontem, justificando isso, e você, cuidado. Eu estou pensando, porque não dá, fica difícil trazer essa arma quando vem para cá. Né? Mas, segundo ele, é uma arma perigosa também em casa, que pode matar e você pode usar para defesa, que é o liquidificador. Disse, são palavras do ministro Onyx. Jogando do 10º andar da cabeça da pessoa, mata. O liquidificador, e aí vai ser para você levar o liquidificador dentro do carro para se proteger, né, de um assalto, de qualquer coisa, fica difícil. Ou na sua panificadora, no mercadinho, a justificativa são descabíveis, né? É incrível isso aí. Mas o interessante disso é que, como disse o Bruno, o Jair Bolsonaro disse que todo mundo vai poder ter sua arma e poder se defender do cidadão de bem. O cidadão de bem vai se defender. Eu já tenho a minha. Agora você, cidadão de bem, que acreditou que ia poder andar armado por aí. E claro, se você comprou esse discurso, você vai ter sua arma para a sua defesa de casa. Você vai sair com a sua quando você for para a festa. Lembre-se, seu filho pode pegar ela, vai para a festa e pega escondido. Assim como pega escondido o carro, quando você está dormindo, ele pode pegar sua arma e ir para a festa com sua arma. Bosco entrou aí, tá vendo? É criança mesmo. Agora vai do cara, né? Guarda a arma num canto e as balas no outro. Ou guarda a arma debaixo do colchão. Isso não importa para quem acha uma arma. Olha, se você cai no conto da arma de brinquedo, imagine com a arma de verdade. Se você levou sua arma e... o pai tirou as balas, mas mesmo assim eu vou com a arma. Eu vou intimidar. Às vezes ele leva um tiro, né? E aí, por estar com a arma, puxou o gatilho, não tem outro, tá com a arma. Leva quem leva a bala é ele. É assim. Mas, Bosco, também, em questão de números, eu estava verificando os números, eu não tenho... na época que o PT inventou o Estatuto do Desarmamento, no primeiro governo Lula, né? Eram 39 mil homicídios com arma de fogo. Esse ano passado, se eu não me engano, foram 112 mil homicídios. Pela lógica, era para ter diminuído. Se eu tirei a arma da rua, mas o que aconteceu? Eu tirei a arma do cidadão de bem, o que não tem medo de andar armado.
Mas o bandido, como eu disse a você, ele continua armado. O bandido continua armado. O cidadão de bem que tem arma, ele continua tendo a arma. O cidadão de bem que tem a arma, ele continua tendo a arma, e ele não precisava do decreto para fazer isso. A gente sabe disso. O tido cidadão de bem tem. Porque a sua casa, pela Constituição, é área inviolável. Você sabe disso. E o cidadão de bem sabe disso. Ele tem a arma dele, né? E só vai deixar entrar em casa se por acaso tiver com mandado de busca e apreensão. Sem isso, a polícia não entra, ninguém entra para pegar a sua arma que está na sua casa, seu cidadão de bem. Antes fazia-se isso também. A grande questão é que a situação do país, o país cresceu, e quanto mais o país cresce economicamente, isso é dado científico, histórico. Quanto mais uma cidade, quanto mais se urbaniza, mais cresce o índice de violência. Olha, Campina Grande, se você analisar alguns anos atrás, Campina Grande não tinha ninguém limpando vidro em sinal, fazendo malabarismo. Isso mostra que a cidade cresceu, mas a condição de vida da população também se precarizou. Isso é um fenômeno urbano. Esse é fenômeno urbano. Quanto mais a cidade cresce, uma parte da população, a situação dela se precariza, né? Se você pegar a diversão, olha, isso é uma análise urbana, onde você ia se divertir antes, colocar 20 anos atrás, a música ao vivo, o barzinho só tinha no centro da cidade. Hoje os bairros têm vida própria com isso. Só que é crescimento da cidade. E do mesmo jeito que a violência cresce no centro, no seu foco, cresce também nos bairros. Assim como os bairros adquirem vida própria, a violência nos bairros também cresce com isso. Isso faz parte do fenômeno do crescimento urbano, nada mais. E tem que ser encarado dessa forma. Quem vê de forma diferente não analisa de forma científica os fenômenos que ocorrem dentro do processo de urbanização, dentro das mudanças que ocorrem na sociedade. E se faz necessário ver esses aspectos, né? E a posse da arma é uma tendência de aumentar. O jovem que sabe, meu pai tem uma arma, eu vou com ela, né? O pai vai se divertir, filho, vai para onde? Leva isso aqui que isso pode proteger. Tem pai que vai fazer isso sem, talvez o filho tenha um mínimo preparo psicológico. Um adolescente, ele gosta de se impor, ele gosta de se mostrar, aparecer, se mostrar o tal. É uma forma de ele aparecer, dele sentir esse destaque, né? E qualquer confusão, encontrão e tal, que hoje, antigamente, quando eu ia para as festas, a coisa se resolvia, era na tapa mesmo, vamos lá fora no mano a mano, era assim que se fazia. Mas hoje as coisas não se resolvem, as coisas se resolvem com patota, com turma, né? Vou pegar você e junto, não é mais dessa forma. Mudou-se também isso. Antes de a gente estar dando continuidade, vamos depois trazer um especialista para a gente debater esse assunto, um jurista. Fica a seu critério você escolher o jurista que você tem interesse em estar trazendo aqui, para a gente estar debatendo esse assunto com mais afinco, né? Eu vou tentar um contato com um amigo, né, jurista, que trabalha com direito já há muito tempo e que é um estudioso também nesse aspecto, né? Vou conversar com ele e, se possível, amanhã, ver se ele pode estar aqui amanhã, para que a gente possa... Amanhã eu acho que a gente confirma com o Galego do Leite. Tá certo. O vereador Galego do Leite já. Então, na sexta-feira, fazer um debate sobre esse aspecto da posse de armas, as consequências disso, a questão da criminalidade, da violência. Eu acho que, em vez de se abrir portas para do cemitério ou do presídio, eu acho que o interessante deveria se abrir portas de escolas, deveria se abrir escolas de música, escolas de arte, escolas para o aluno ficar mais tempo na escola, e não abrir portas de cemitério ou de delegacia ou de presídio para as pessoas entrarem. Esse é o questionamento que tem que ser feito, porque a sociedade não vai caminhar desse jeito, né? A gente está retroagindo, voltando ao período chamado barbárie, onde as coisas se resolviam na força. Eu gostaria de estar mandando aqui um alô para quem está nos assistindo agora. Wagner Gomes Rodrigues, ele está nos acompanhando, de Jair Costa,
Evilásio Fonseca, o Evilásio, mais conhecido como Evilásio da Armazém Paraíba. Evilásio Fonseca, ele está aqui nas escutas. É um prazer, meu irmão, estava tendo você nos acompanhando aqui. Lembrando que qualquer dia também vamos trazer a Evilásio aqui para ele estar conversando, falando aí da situação, porque Evilásio, ele é um cara que está no comércio aqui de Campina Grande há muitos anos. E você pode ver, todo o pessoal da imprensa, quando quer saber o termômetro do comércio, vai em Evilásio, que ele é uma pessoa capacitada, inteligente e conhece do comércio. Assim, dos comerciários, na minha opinião, quem mais conhece do comércio aqui em Campina Grande é Evilásio. Muito obrigado pela audiência, Evilásio. Mas, Bosco, continuando aqui nosso programa, outro material que eu acho que é bem interessante, antes de a gente ir para o intervalo, como você gosta, inclusive uma das suas profissões antes de ser do comunicólogo, não é isso? Ser professor. Agora tem pelo menos o Bolsonaro está acertando em algumas coisas, né? E também daqui a pouquinho, com relação a pesquisas, vamos falar do comércio também. Muitos brasileiros negativados, viu? A gente daqui a pouco vai soltar uma matériazinha sobre isso também, pra gente estar comentando. Quiser participar, o 981855560. Mas, como eu tinha dito a você, os brasileiros hoje, o Ministério, a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro estipula que os conselhos tutelares sejam acionados quando o aluno ultrapassar 30% de falta. Pelo menos uma coisa interessante ele está fazendo, porque tem pai mesmo que é relapso, viu, Bolso? Tem pai que é relapso, você vê, e às vezes, não, o menino saiu para a escola. Será que saiu para a escola mesmo? Será que não tá gazeando aula? Tem menino que vai pra escola e não entra na sala de aula, fica do lado de fora. Bosco sabe melhor do que eu. Eu sei disso. E olha só, eu tenho um caso, eu tava dando aula, já tava correndo, sei lá, setembro, outubro, terceiro bimestre já. A mãe chegou pra mim, boa tarde, sou o professor do meu filho. Disse, quem é seu filho? Né? Aí quando ele, não, meu filho não, mas ele não vem pra sala não entra em sala não. Como não entra em sala? Ele vem todo dia pra escola. Bem, ele vem pra escola agora. Na minha aula, ele não entra. Por quê? Porque ele não entra em sala, não tem nada, a porta fica aberta e tal, mas ele não chega a assistir a aula. E ele tem coisa, não passa mais. É justamente isso aí. Isso é interessante, porque isso não é um caso isolado, aconteceu vários casos já desse tipo na escola que eu dou aula. E é justamente aí aonde o Conselho Tutelar vai intervir e chamar os pais. Nós temos educar o filho é sua obrigação. Não é nossa. Aqui e ali a gente dá algumas dicas, algum toque para ele, mas a obrigação de educar o filho é sua. Vamos à matéria. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina que o Conselho Tutelar seja notificado imediatamente no caso de faltas escolares de alunos dos ensinos fundamental ou médio que ultrapassarem em 30% o percentual permitido pela legislação em vigor. Segundo a presidente da Comissão de Educação, senadora Lúcia Vânia, a nova lei vai permitir que os alunos sejam acompanhados mais de perto, já que vai ocorrer uma maior interação entre as escolas e os conselhos tutelares. Isso vai propiciar que o aluno seja acompanhado. Eu não tenho dúvida que, principalmente nos lugares mais longínquos, essa parceria entre a escola e o conselho tutelar é fundamental para o acompanhamento do aluno. Segundo a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin, para a plena execução da lei será preciso preparar os conselhos tutelares para esta tarefa. Existem alguns conselhos tutelares que têm atuado de uma forma muito até proativa, mas infelizmente outros não. Então é importante que os conselhos tutelares tenham uma estrutura, mas também uma responsabilidade em relação à aprendizagem de cada criança, porque afinal de contas, a aprendizagem é direito da criança e é isso que vai ajudá-la a ser um profissional e um cidadão melhor no futuro, né? Lembrando que antes da lei ser sancionada pelo presidente Bolsonaro, o procedimento era previsto somente quando o número de faltas ultrapassasse o limite em 50%. Reportagem Cíntia Moreira. Olha só, essa medida é extremamente importante, né, para nós professores. Inclusive já sabia, inclusive foi no grupo lá dos
professores lá da escola, isso foi divulgado, nós achamos extremamente interessante, porque isso tira um pouco da carga do professor, do profissional que está em sala de aula, a responsabilidade de estar fazendo isso. Inclusive chama a atenção, principalmente, que o cuidado, quem deve estar acompanhando isso, deve ser os pais, né? Acompanhando mais de perto. Então é uma responsabilidade que sempre foi compartilhada, mas que infelizmente os pais acham que a responsabilidade é do professor, é da escola fazer isso, né? E ele é quem tem que estar olhando, observando, acompanhando se o filho vai para a escola, se estuda ou não mesmo, né? E isso é algo que vem há muito que nós cobramos isso, inclusive no Conselho de Pais e Mestres lá que tem a escola, né? Onde quando vem a reunião, mas os pais estão na reunião para saber da nota, e quando chega alguns vão só no final do ano para saber se o filho passou ou não. Não acompanha de perto. Para o professor passar o filho sem condição, né? Isso, desse jeito. Então essa medida é importante por conta desse aspecto. Eu acho que realmente é uma parceria desde já, mas que essa parceria, na visão de muito ou da maioria dos pais, não é bem assim, né? Ele joga o filho lá na escola e a gente que se vire, professores, funcionários, diretores, secretários, né? O pessoal que cuida da disciplina dos corredores, e acha que tem direito. Não, meu filho está aí, cuida. Não, a responsabilidade ali dentro é nossa. Só que depois dos muros da escola, a escola, diretor, professor, não tem mais responsabilidade alguma. A responsabilidade é sua e do seu filho. É assim que funciona, né? Por isso que essa medida vem e muito facilitar o trabalho de dezenas e centenas de profissionais da educação. Vem aliviar um pouco o peso, a carga que tem sobre nós, profissionais da educação. Eu digo nós porque eu sou professor já há quase 20 anos em sala de aula e sofro, vejo essas coisas acontecerem lá na escola e pelas escolas por onde eu passei, né? Tanto particular como pública, né? Se faz necessário, e em caso que a criança, criança de 12 anos chega e a mãe diz: eu não controlo mais meu filho com 12 anos, e alguns até com menos, não tenho mais controle sobre ele. Aí fica difícil. Se a mãe não controla o pai, uma criança de 12 anos, não vai ser o professor que vai fazer isso em sala. Boa parte dessa falta de controle dos pais deve-se também à intervenção do Estado em alguns aspectos. Porque eu vou dizer intervenção dos Estados em alguns aspectos? Eu não estou aqui pregando apologia à violência, não. Longe de mim. Mas quem nunca levou uma tapa do pai? Quem nunca levou uma sandalhada? Agora, se tu for dar uma sandalhada no filho teu, Bolso, eu vou chamar a polícia ou o conselho tutelar. Quer dizer, eu acho que o Estado não devia intervir tanto desse jeito. Eu não sou a favor de espancamento. Espancamento não. Como antigamente acontecia, que antigamente o povo batia com cinto, né? Era com cinto de couro. Antigamente. Mas eu não sou a favor de espancamento, não. Mas uma sandalhada, uma tapa, não vai. Eu não estou pregando que seja você bata no seu filho e espanca seu filho, não. Mas que a criança, como eu digo, não é para a criança nascer com medo. Mas ela tem que ter respeito. E muitas vezes, para se impor respeito, você tem que se impor. E muitas pessoas às vezes não se impõem. E às vezes a pessoa se intimida quando tem pai que se intimida. Eu já vi casos de pai chorando porque diz: eu vou ligar para o conselho tutelar, vou chamar a polícia. Quer dizer, eu acho que o Estado, que é o caso que a ministra Damares vai fazer aí, não devia tanto se meter no Estado. Ó. A gente já chegou onde não devia. Já chegou nessa criatura. Que inclusive eu estava vendo aí numa matéria, porque uma emissora, grande emissora de TV aqui, está numa batalha com o governo, a gente vê aí. E o único meio que ele está encontrando é bater nela, porque ela cria uma indiazinha em casa. Eu não sei se você viu essa matéria. Ela tem uma indiazinha em casa que ela diz que é filha dela, porém ela foi notificada que a menina não está em situação legal na casa dela. Ela cria como filha, mas ela não tem a tutela da criança. Quer dizer, se ela prega tanto a família, a lei, como é que ela está uma criança sem estar legalizada na casa dela? Então quer dizer que passa muito pela interferência do Estado. E outra coisa, o pai também, que o pai, eu já vi, Bosco, eu vou dizer aqui como é que o povo fala: menino, tu vai para a escola para ser jumento?
Quer dizer que escola não é... Menino, na escola você vai aprender português, matemática, geografia, história, filosofia, que estão dizendo que vão tirar. Você vai aprender essas coisas. Você vai aprender a ser educado, respeitar os mais velhos. Isso é regra que aprende no seio da família, que aprende em casa. O professor não tem... O professor ele pode dar um auxíliozinho, mas não é obrigação do professor ensinar o aluno a ser educado não, viu? Essa coisa da questão da família e intervenção do Estado na família, olha só, lá em casa, minha mãe, ela criou sozinha praticamente 7 filhos. 7 filhos. E tanta vara da família era resolvida de forma extremamente simples. Tinha lá uma tabica de jucá, que era o psicólogo, quando necessário. A tabica de jucá fazia vezes da vara da família. Conhece o que é uma tabica? A tabica de jucá é aquele pedaço de madeira de um cipózinho que usado. O jucá é uma madeira do interior da nossa flora, que é bem flexível e que, quando batido no lombo, arde, que é uma beleza, e não se quebra fácil, né? Então, e tinha também, né, uma cordinha, e quando precisava de uma tomadazinha de ferro para dar umas cacetadazinhas para dormir, chamado para dormir de couro quente, quando ela exagerava no desrespeito à autoridade da mãe, né? Então isso acontecia às vezes e ela nunca foi espancar, mas de dar corretivo sempre foi. E isso é algo que ocorre nos seis. Claro, a pedagogia moderna, se faz isso, se faz. Hoje é diferente, mas muita gente também abusa disso, né? Do poder que tem sobre os filhos e bate, espanca. É algo que precisa ter o cuidado. Mas aí, claro, os pais hoje procuram, em vez de bater, quando você tira algo que o filho gosta muito, às vezes surte mais resultado do que o bater. Tirar a internet, né? Tira a internet, tira celular, ou você controla tudo que você conhece, os locais que o filho vai, as pessoas com quem ele anda, né? Você acompanha de perto a vida do seu filho, tudo isso evita muitos problemas. É claro, por mais que o jovem queira sua independência, mas tem que entender, e muitos pais, aquele discurso dos pais que funciona e deve funcionar sempre. Enquanto você comer da minha comida, dormir embaixo do meu teto, vestir a roupa que eu dou, quem manda sou eu. É assim que funciona, né? A liberdade tem que ter cidade, agora a liberdade tem que ser vigiada para o jovem, para o adolescente. Não tem isso. E muitos pais perdem por achar que não dá liberdade, perde as rédeas por não saber colocar isso logo cedo. E aí, quando você não coloca isso logo cedo, daquele velho ditado, de menino que se torce o pepino, né? Não se faz isso logo cedo, e aí você perde as rédeas. Infelizmente é assim que funciona, né? E isso serve para nós, seres racionais, como serve também para o mundo animal. Se você quer adestrar um animal, tem que pegar ele novinho e dizer as regras quais são da casa. E aí, pode ter certeza, seu cachorro, seu gato vai aprender bem direitinho. Mas isso são coisas que você tem que fazer quando é criança ainda, muito cedo. Isso é uma discussão bem interessante. Inclusive, eu já convido aqui de antemão, mas eu vou convidar ela, marcar um dia para vir aqui a secretária da Educação, professora Yolanda Barbosa, que não se esquiva, bastante inteligente, e ela pode dar uma debatida boa e explicar, bem interessante, que ela é inclusive professora, socióloga, foi minha professora também na universidade, dará um debate bem interessante, e vou trazer a professora Yolanda aqui um dia para a gente debater mais sobre a educação. Mas, Bosco, estava verificando aqui, olha, no Brasil, sabe quantos por cento subiu o número de negativados? Subiu 1.160%. Não, perdão, isso aqui foi o preço de medicamentos. Mas aumentou o número de negativados no Brasil. Muitos negativados. Como é que acontece? O CPF negativado, você não consegue nem sequer abrir uma conta. Uma conta de banco tem que abrir. Se o gerente do banco se negar a abrir uma conta no seu banco,
porque você está com o CPF negativado, você pode ligar para o Procon e para o Banco Central, viu? Você não consegue fazer empréstimo, você não consegue crediário, cartão de crédito, eles não são obrigados a lidar, que você não tem crédito, aí você não é obrigado. Eu vou colocar uma matéria, daqui a pouquinho a gente dá uma repercutida, inclusive, como nossa amiga Vilásio está acompanhando o nosso programa, é um termômetro do comércio, muito negativado, pouco crédito, né? Mas vamos ver o que é que o governo depois, o Jair Bolsonaro, vai fazer para tentar resolver esse problema. Mas vamos colocar aqui a matéria, na sequência a gente dá um comentário sobre esse assunto. Beleza. Vamos para frente. O Brasil encerrou o ano de 2018 com 62 milhões e 600 mil pessoas com o CPF negativado. O número representa um aumento de 4,41% na comparação com o ano anterior. É o que mostra o indicador de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Outro dado que chama a atenção é que a taxa de inadimplência apresentou o crescimento mais elevado desde 2012, quando o crescimento observado foi de 6,8%. Segundo o economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, mesmo com a lenta recuperação econômica em curso, as famílias ainda enfrentam dificuldades para honrar seus compromissos. Apesar da economia ter começado a se recuperar no ano passado, a recuperação ainda é lenta e não atingiu o mercado de trabalho. Isso faz com que os consumidores continuem com o orçamento apertado e, portanto, continuem com dificuldade de pagar as dívidas. Segundo ela, a expectativa é que em 2019 o cenário melhore. O consumidor deve ficar atento, no entanto, com gastos no cartão de crédito e cheque especial, modalidades que têm juros mais altos. A gente deve ver uma melhora principalmente puxada pelo mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho ficar um pouco mais forte, ou seja, quando vier de fato uma criação efetiva de vagas com aumento de renda do trabalhador, aí sim a inadimplência deve começar a cair. Não adianta só a gente ter crescimento ao longo desse ano de 2019 se o brasileiro continuar pegando crédito via cartão de crédito, cheque especial, que são formas muito ruins de se endividar e que, quando o consumidor atrasa, acabam gerando uma bola de neve que fica muito difícil de ser paga. De acordo com a pesquisa, o Brasil tem quase 18 milhões de inadimplentes entre 30 e 39 anos, e é nesta fase da vida que se observa a maior frequência de negativados. Além disso, o Sudoeste é a região que apresenta maior crescimento da quantidade de inadimplentes. O Sul, o Nordeste e o Norte do país também apresentaram alta em 2018. A única exceção foi o Centro-Oeste, onde se observou queda de 1,79% no número de consumidores inadimplentes. É isso aí a matéria, Bosco. Vocês estão vendo aí, todos os que estão nos ouvindo aqui, eu vou dar uma reprisada aqui nos que estão nos ouvindo. Nosso amigo Evilásio, Carlos Mateus, eu me esqueci de falar, Carlos Mateus está nos ouvindo, Givaldo Cavalcante, lá da UEPB, assessor lá da UEPB, Jair Costa, Wagner Gomes, Cleide Silva, Edson Pereira, Marcos Barbosa e Gilson Souto Maior. Isso aí, vocês viram agora a matéria falando sobre essa questão dos negativados, CPF negativados. É um problema muito sério, que a pessoa, quando vai dando esse problema, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa se endivida mais do que deve. Como é que se endivida mais do que deve? Tem muita gente, às vezes, que não sabe utilizar o cartão de crédito. O cartão de crédito é uma ferramenta importantíssima. Importantíssima, eu acho que no mundo moderno de hoje que vivemos, é imprescindível ter um cartão de crédito. Por quê? Você não tem a necessidade de estar andando com dinheiro. Se, vamos supor, Deus o livre, sua criança adoeça, você não tiver dinheiro na hora, você consegue comprar o remédio. Num caso de necessidade, um exame urgente, se você não tiver o dinheiro, você consegue fazer o exame. Então quer dizer que é importante. Agora, tem gente que às vezes vai comprando coisa supérflua no cartão. Às vezes você nem precisa, às vezes você não está precisando. Você tem uma televisão na sala, no quarto ou na cozinha, você compra outra sem necessidade por causa do Black Friday. Às vezes a pessoa compra uma coisa, compra uma televisão, não analisou que a sala era pequena demais para aquela televisão, aí ficou desproporcional, não tem onde colocar a televisão. Perdão. Você compra uma televisão, às vezes é pequena demais para sala. Você tem que analisar as coisas antes de fazer. Só que a pessoa vai naquela história, a propaganda, o impulso busca. Aí a pessoa se impulsiona e vamos embora, vamos gastar. Você tem que analisar. Porque eu sou dono de uma empresa, minha função é vender. Eu vou fazer de tudo para lhe convencer a comprar. Não importa se você precisa ou não, eu preciso vender.
Que eu preciso pagar meus funcionários, eu preciso pagar fornecedor. E se eu tenho um produto na loja, eu tenho que vender. Agora vai a você analisar o que você precisa. Porque muitas vezes você não está precisando de algumas coisas e você compra. Só por causa de uma propaganda bonita. Como aconteceu no Black Friday, eu vi uma televisão que eu vim acompanhando. Quando eu quero comprar uma coisa, eu acompanho, pesquisa em site, que eu recomendo você acompanhar, pesquisar em site. Você olha a reputação das lojas. Quando o preço for barato demais também, para não cair num golpe, você pesquise. Porque vamos supor, uma televisão que custa R$1.000, se tiver alguém lhe vendendo por 750, tem alguma coisa errada. É 25% a menos do valor do produto. Você dá uma pesquisada de mercado. Porque você... Pode ser que a loja esteja vendendo, esteja último de estoque, não tem interesse, mas você tem que pesquisar a idoneidade da loja, tem que pesquisar tudo, mas tem gente que não pesquisa. Tem gente que começa a comprar. Aí compra R$10 aqui, R$5 ali, aí toma um suco ali. Se tu fizer as contas, se tu tomar 10 sucos de R$10, é R$100. Se tu tomar 20, no final do mês, vamos supor, eu vou lanchar no intervalo do almoço, todo dia tu gastar 10, no final do mês é 300. Já fizesse o cálculo? É que o povo muitas vezes não faz cálculo para isso, busca. É coisa simples, conta simples que a gente tem que analisar. Às vezes você se endivida e o cartão de crédito, ele vai incentivar que você gaste. Porque aí você vai pagar juro. Muitas vezes tem gente que paga 5, 6 vezes o valor do que devia em juro. Porque o banco vive de juro. Então quer dizer que você tem que tomar muito cuidado, analisar o que você vai fazer. É o banco, a loja, são capitalistas. Eles têm lá, eles precisam do dinheiro. Agora vale você avaliar, porque o nome, é como eu costumo dizer, a única pouca coisa que o pobre tem é o nome. Se a gente já não tem dinheiro e não tem o nome sujo, aí termina de completar tudo. Esse caso aí a negatividade do SPC e tal, tudo Serasa, né, nome negativado no comércio, é um problema que o brasileiro enfrenta sempre, né? Na verdade, isso que o Bruno falou, o comércio, ou o modelo capitalista, ele se alimenta do chamado que é fetiche do consumo, desejo de consumir, né? E aí, quem cai nessa esparrela, eu vou dizer assim, quem cai na esparrela de ir pelo consumo, e isso traz consequências muito, mas muito complicadas para o trabalhador, para a pessoa que não tem uma condição muito ampla, né? E aí termina seu nome negativado, você sem poder, às vezes você quer fazer um investimento muito maior, comprar uma casa, por exemplo, um carro financiado e tal, tudo, e às vezes isso, o nome negativado é um obstáculo para que você possa obter aquele bem que você deseja, que vai lhe permitir uma melhor condição. E aí, claro, sempre que você puder, eu costumo comprar minhas coisas geralmente à vista, com dinheiro, não uso cartão já faz um bom tempo, porque usei durante um tempo e essa coisa de... Todo mundo é rico como você não, de amizade e tal, tudo, emprestei cartão a pessoas, e aí depois disso eu tive que pagar o cartão de crédito no lugar da pessoa, e a partir daí eu decidi que não teria mais cartão, não queria mais cartão de crédito para mim, e faço disso uma coisa que até hoje não quero, não preciso, não tenho que estar usando cartão de crédito, né? Aqui e ali, com muita necessidade mesmo, eu peço a um amigo ou a um irmão que possa comprar, fazer para mim, mas no mais eu prefiro o dinheiro, né? Porque a maioria das lojas hoje ainda vendem no cartão, não tem mais o crediário ali que você assina, promissória, mas se tivesse, eu como cresci na cidade onde o fio de bigode valia mais do que o cartão de crédito, como diz a frase de Geraldo na música Reciclagem, né? Então eu sou desse tempo que a palavra dita vale mais do que qualquer cartão de crédito, e eu nessa linha busco fazer isso. Mas a situação do brasileiro, e quanto mais a situação econômica do país se complica, mais isso aumenta, isso acompanha a situação econômica do país. Isso é aqui e é em todo e qualquer local. Se a situação econômica do país não vai bem, a situação do brasileiro, do trabalhador, geralmente caminha também para essa mesma linha do suicídio econômico, e aí é muito complicado
organizar as finanças depois disso. Mas a gente espera que, sempre a esperança de que a situação melhore. Não é sempre também, assim, mas... Dentro dessa informação aqui, tem outra informação interessante. Outra matéria interessante aqui que eu verifiquei, que, olha, pesquisa que eu tinha até falado, variação de medicamentos genéricos aqui em Campina Grande chega a 1.160%. O que é isso? É um valor 1000 vezes maior de uma loja para outra, de uma farmácia para outra. Por exemplo, 1.160%. Se tu comprar um material em uma loja por R$1, em uma farmácia por R$1, em outra farmácia o mesmo produto vai ser R$10, quer dizer, 1000% em cima. Ou é mais, é 100, né, Bosco? R$100. Uma farmácia chega a R$1, outra chega a 100, é 1.160%. É 1.160%, é muito dinheiro. Aí entra a questão do endividamento. Às vezes você, vai comprar no cartão de crédito e você deixa de comprar em farmácia A ou B porque tem um estacionamento bonito, porque é bonito, e não compra outra farmácia. Então você também vale uma coisa importante que eu falei no início: pesquisar, porque se tu pode comprar um remédio por R$1 e o mesmo remédio chegar a R$100, quer dizer, você tem que pesquisar antes de comprar. Olha, a variação de preço dos medicamentos pode chegar a 1.160% entre genéricos. Genérico é aquele remédio que ele tem a mesma eficácia do original, mas ele não tem aquela bandeira de laboratório. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui: paracetamol. Paracetamol, ele é o genérico do Tilenol. Tilenol é do laboratório, se não me engano é o ASH, né? Tilenol. Aí você tem o genérico, que é o paracetamol. É o mesmo remédio, mesmo princípio ativo, age da mesma forma, mas ele não tem o mesmo nome. Entre o genérico, 344% nas marcas de farmácia e drogarias de Campina Grande, o que indica uma pesquisa comparativa de preço realizada pelo PROCON Municipal na última quinta-feira, dia 10, em 7 estabelecimentos da cidade. Na ocasião foram pesquisados 42 medicamentos, sendo 21 de marca e 21 genéricos. Medicamentos de marca são aqueles que você conhece, por exemplo, Anadol, Tilenol. Aí você tem como eu disse a você, o paracetamol, ele é o genérico do Tilenol, mas ele tem o mesmo efeito. De acordo com a pesquisa, os medicamentos genéricos ácido acetílico AS de 10 comprimidos de 100 mg apresentou a maior diferença de preços. Em uma farmácia foi encontrada por 50 centavos o AS, aquele comprimidozinho AS. Já em outra farmácia, olha, um foi encontrado por 50 centavos. Olha só, para você ver como você pesquisa. Em uma farmácia, a cartela de AS, 10 comprimidos de AS, apresentou a maior diferença. Em uma farmácia foi encontrado por 50 centavos. Olha, uma cartela de 10 comprimidos de AS em uma farmácia, 50 centavos. Já em outra farmácia, diga aí, Bolso, quanto ficou? Que, R$1? R$6,30. O mesmo remédio. É uma variação de 1.160% entre o menor e o maior preço. Entre os medicamentos de marcas diferentes também foram significativos. Por exemplo, 30 comprimidos de 50 mg utilizados para tratamento de hipertensão sofreu uma variação de 344%. Isso aqui são medicamentos de marca. Aquele que você tem um de marca aí, Bosco, lembra um... Dipirona, pronto. Dipirona. Aí, olha, um de marca sofreu variação de Novalgina, isso mesmo, 344%. Ao preço de R$ 42,25. E se andar um pouquinho, o mesmo remédio, teve um remédio aquele, o remédio de hipertensão, ele não citou o nome do remédio. Remédio de hipertensão, você comprava numa farmácia o remédio de hipertensão, Bosco, R$ 42,25 um remédio. Aí você andando mais um pouquinho, ele botou lá no centro, você encontrou o mesmo remédio, disse por quanto? R$ 9,51. Quer dizer, a pesquisa indicou que os genéricos chegam a 464% mais barato do que os de marca. Isso aqui é para você andar, como eu disse a você, às vezes você se endivida, que eu achei interessante aqui naquela questão da dívida. Você tem que pesquisar. Quando eu vou comprar um remédio, eu ando tudo. Eu ando ali no centro de farmácia, tudo pertinho. Eu saio perguntando. Pergunte. Não custa nada não. Pô, não tem vergonha de perguntar. Vergonha não é perguntar não. Vergonha é você ter seu nome sujo, negativado.
Vergonha não é você chegar numa loja como lá do meu amigo Evilásio Fonseca lá no Armazém Paraíba. Não é vergonha você perguntar o preço de uma coisa não e decidir se vai comprar lá ou não. Vergonha é você estar com o nome sujo. Isso é vergonha. Porque se você entra num bar, que como já aconteceu com até familiar meu, sentou na pizzaria, não perguntou quanto era, quando chegou a conta quase caiu para trás. Não é vergonha você perguntar não é vergonha você olhar o preço do cardápio não. Vergonha é você não pagar a conta. Vergonha é você se endividar. Vergonha é isso aí, vergonha. Você tá pesquisando o preço, não é vergonha não. É cuidar do seu nome, cuidar do seu patrimônio, cuidar do seu dinheiro. Eu acho que vergonha maior você passa quando você tá com o nome sujo. E Bosco, já confirmando aqui, você tem alguns destaques aí também, pra gente continuando o nosso programa, mas eu gostaria de estar confirmando que amanhã, acabou de confirmar aqui comigo, amanhã a gente teremos um vereador de oposição aqui, Galego do Leite. Galego do Leite vem amanhã aqui. A gente está fazendo o quê? Se vocês prestarem atenção, a gente trouxe na segunda Anderson Maia. Ontem a gente já trouxe. Anderson Maia é de oposição ao governo Romero Rodrigues, apoia o governador João Azevedo. Já Márcio Melo, ele apoia o prefeito Romero Rodrigues, porém, a oposição a João Azevedo. A gente está tentando trazer isso aí, trazer os dois lados, o lado oposição e situação. A gente está tentando aqui ser o fiel da balança. Vamos trazer Galego do Leite amanhã e vou ver se eu confirmo com outro vereador, mas dessas vezes de oposição, de situação. A situação o prefeito Romero Rodrigues. Na quinta-feira, amanhã eu anuncio quem provavelmente a gente pode trazer. Essa semana a gente vai estar para a política. Semana que vem eu acredito que a gente vai entrar mais no viés de consumidor, Bosco. Vamos trazer assim mais... tentar trazer o presidente o coordenador do Cine aqui de Campina Grande, tentar trazer o coordenador do Procon. Vamos tentar dar uma mudada. Toda semana a gente vai tentar dar uma mexida aí nessas coisas. E vamos também trazer esses debates que a gente vem colocando aqui em pauta. Vamos trazer esses debates que a gente vem colocando em pauta todos os dias. Questão de arma, questão de família. Vamos trazendo isso aqui que é importante a gente ter esse espaço aqui. Como a gente, quando o Bosco, a gente começou no primeiro dia, viemos para tentar mudar aquele prisma. Vamos trazer entrevistado aqui, situação, oposição, tratar com respeito, porém, não deixar de perguntar, porque a função da gente aqui é perguntar. Não importa se o entrevistado se incomode ou não. Ele tem que... E se ele quer responder também ou não. Ele não é obrigado a responder, não. Eu pergunto, né, Bosco? Você pergunta. Ele não é obrigado a responder, mas a gente pergunta. Eu faço minha parte. E você também, Bosco. Com certeza, com certeza. Então, um destaque aqui, inclusive um destaque da área policial. A gente não falou nada da polícia, né? Da coisa de armas aí. Bandidos utilizam carro em marcha ré e arrombam loja em Campina Grande. Esse estabelecimento localizado no Centenário, um estabelecimento comercial, foi alvo de criminosos nesta quarta-feira 16 em Campina Grande. Mais de uma vez, né, nesse caso? Por volta das 3 horas, 3 bandidos em um veículo arrombaram uma loja de roupas localizada em um prédio comercial na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro do Centenário. Na ação criminosa, os bandidos utilizaram o veículo em marcha ré. Segundo o proprietário do prédio comercial, os bandidos roubaram pouca mercadoria e fugiram. As câmeras registraram isso aí. Inclusive, acho que esses rapazes aí já devem estar sendo procurados, porque alguns dá para identificar o rosto deles tranquilamente. Então, a famosa gangue da marcha ré, que teve uma ação há um certo tempo aqui em Campina Grande, que parece que está voltando com novos membros, novas atuações aí, dessa vez mais descuidados do que a anterior, né? Isso, talvez uma nova vertente, viram a modalidade, acharam interessante e resolveram fazer aqui em Campina Grande, copiando, parece, talvez essa gangue da marcha ré, que ganhou muita notoriedade aqui nos meios de comunicação com suas ações de assalto. Na verdade, a segurança pública está cada vez mais complicada, seja do comerciante, seja você que está em casa, seja você que mora no sítio. A segurança pública em si é algo de debate constante, de proposta política, no qual a proposta que muita gente comprou, que está aí já vigorando em parte, não a proposta como foi feita, mas que está vigorando, é chamada do posse de arma, né? Como se isso fosse evitar ou diminuir a criminalidade. Como foi dito aqui, eu acho que não diminui.
Mas vamos aguardar e quando os assassinatos, os acidentes de residência começarem a acontecer, aumentar isso, no final do ano a gente vai ter as estatísticas disso. Mas enquanto isso, a bandidagem que vive na clandestinidade continua assaltando de marcha ré, continua assaltando de todo jeito. Então o imposto que a gente paga que sirva para que possa o aparato público de segurança possa nos proteger. Essa é a obrigação que o Estado tem, a segurança pública, de fazer sua parte. Espero que possamos ter uma melhoria nesse aspecto até o final desse ano e possa ter queda nesses índices, para que a gente possa ter mais tranquilidade. Bosco, eu gostaria de estar registrando aqui, eu gostaria até de estar pedindo desculpa aqui a nosso amigo Wilton Maia. Ele nos mandou o convite, entregou o convite aqui a gente para participar da posse dele. Infelizmente eu não fui, não sei se você foi. Eu esqueci de confirmar, como era 72 horas antes para confirmar, eu esqueci de confirmar que tem que ligar confirmando, né? Isso. Aí como era 72 e as atividades do dia da rádio daqui, não me pergunto, quando eu me lembrei já era no sábado. Eita caramba. Mas eu queria estar me desculpando. Ontem a assessoria mandou a matéria lá da posse do Stilpe. Eu gostaria da gente estar aqui cumprimentando a nova diretoria do Stilpe. Vocês estão vendo aí a foto da posse dele. Foi empossado no último sábado, durante a solenidade lá na ABB, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Urbanas da Paraíba, Stilpe. Exercício 2019-2013. Na ocasião, o presidente reeleito, Wilton Maia Velez, afirmou que 2019 não será um ano fácil diante dos projetos defendidos pelo presidente da República. O novo presidente disse que a classe trabalhadora vai ter que optar entre direitos e empregos. Isso aí, o próprio Jair Bolsonaro disse. Nós optamos por empregos e direitos. Vamos continuar firmes nesse propósito no estilo de luta. Na solenidade, o Wilton destacou o trabalho dos diretores, as categorias que tivessem conquistas: Cagepa, Energisa, Chef, PBGás e a Termoelétrica. O Wilton, ele... Deixa eu ver aqui quem são os candidatos, quem foram empossados. A eleição da mesa diretora aconteceu com a presença de 1.655 trabalhadores que foram à urna, sendo 1.478 votaram na chapa da luta de Wilton, 89,3% de aprovação do trabalho. A gente vê que é uma grande gestão. Bosco, ele teve 89,3%. Praticamente foi, eu acho que uma votação dessa expressa a vontade do pessoal com relação à administração de Wilton, que ele é um cara bem lutador, vem na luta mesmo. É como eu costumo dizer, que é um dos poucos sindicatos, na minha opinião, que merece respeito com relação à luta. Existem alguns tantos sindicatos, existe a DUF, a do EPB, o Sintesp, o Stilpe. A gente vê todos esses sindicatos aí merecem. O Sintab também, um sindicato muito atuante aqui da região da gente, que existe outras quantidades de sindicatos pelegos aí. Pelego, muita gente não sabe o que significa pelego. Pelego é que quem criou o Ministério do Trabalho criou a ideia do pelego. Pelego no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que Vargas ele era gaúcho, não é isso? Vargas, aí existe naquela região você monta o cavalo, aí eles têm uma manta de couro que bota entre a sela e as costas do cavalo para não machucar. Lá eles chamam de pelego. Por que sindicato pelego? Porque quando você botou ali que amarrou a sela, que ele não faz nada, é um sindicato que não serve para nada. Esse sindicato pelego prejudica o trabalho de alguns sindicatos sérios, como é o caso do sindicato lá de Wilton, que a gente viu aí uma aprovação de 89,3%. Não é sinal que o trabalho foi ruim, não. E a gente sempre vê o Wilton na luta, vê ele aí. Muitas vezes chega lá para conversar com ele, Bosco. Não, tá na Energisa e tá nos cantos. É muito difícil você encontrar o Wilton. Ele tá sempre na luta. Parabéns aí a ele e a toda a diretoria lá do Stilpe. E meus pedidos de desculpa e o de Bosco. A gente não compareceu não, mas a gente agradece muito o convite e fica aqui registrado a satisfação de termos o prazer de ver esse sindicato continuando esse trabalho aí, Bosco. Wilton é um camarada que eu conheço de muitas lutas no movimento estudantil, no lado de Santa Rosa, né, no movimento comunitário. Então nós temos uma história de luta sempre
em defesa do trabalhador, do operário, do menos favorecido. E vai a trincheira, se ele disse aqui, vai continuar sendo essa, não vai arregar jamais da luta por melhorias de condição da classe trabalhadora. E vai permanecer nessa linha, e que afinal de contas alguém tem que fazer essa parte. Se existe o lado opressor, tem o lado que quem defende o opressor, isso é justamente... Quem defende o oprimido. E o oprimido, né, o opressor faz isso, o oprimido tem que ter pessoas para defender. E eu me considero, não me considero opressor, sou um dos oprimidos, e um desses oprimidos que se levanta, que coloca o dedo em riste e diz, não é assim. E eu continuarei com essa mesma linha. Quem me conheceu desde os áureos tempos lá no Estadual da Prata, bem como também em Santa Rosa, no movimento comunitário, quando cheguei em Santa Rosa com 14, 15 anos, no Estadual da Prata com 17 e aí 18 anos, cursando, fazendo movimento estudantil, participando das assembleias de professores, quando o Estado tinha greve de 6 meses, somente no governo Buriti na época. Então, eu comecei, me ingressei no movimento estudantil, ingressei na luta política propriamente dita, e aprendi muito e trago muitos ensinamentos. E hoje, como professor, participei de sindicatos, sindicatos comercial, trabalhei como também em fábrica, então tem uma história de luta e de resistência, e não vou arregar, bater pino diante das imposições que qualquer governo que quer que faça nisso. Bosco, antes de estar continuando aqui nosso programa, eu gostaria de estar mandando um alô aqui, para Joana Dark, que está nos acompanhando lá de Guarulhos. Muito bom dia, Joana. Está acompanhando a gente lá de Guarulhos, viu? Bom, longe, um abraço. Longe bastante. Bosco, para a gente estar fechando o programa, já está no finalzinho aqui. Tem uma matéria que a gente tinha botado nos destaques. O Ministério Público de Goiás, ele entrou com mais uma denúncia contra o médium João de Deus. Vamos ouvir aqui a matéria, a gente comenta para estar finalizando esse nosso trabalho. O Ministério Público de Goiás ofereceu mais uma denúncia contra João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, por crimes sexuais. Nesta terça-feira, os promotores da força-tarefa que investiga as acusações contra o médium disseram que nessa nova denúncia constam 13 vítimas. Os crimes imputados a João de Deus foram os de estupro de vulnerável e de violência sexual mediante fraude. As outras 8 vítimas, também de crimes sexuais, mas que já estão prescritos, figuram como testemunhas, inclusive para reforçar a forma de agir do médium. Segundo a promotora Gabriela de Queiroz, os novos relatos mostram que os crimes foram cometidos nos últimos 28 anos, com vítimas de várias idades. Esses crimes datam de longo período. Nós temos aqui relatos que iniciam em 1990 de abusos e vão até agora em 2018, no mês de julho. Nós temos aqui crianças que foram vitimadas, adolescentes e uma das vítimas que tem mais idade, ela na época contava com 47 anos de idade. Já o promotor Augusto César Souza conta que essas novas denúncias são gravíssimas e só confirmam ainda mais a necessidade de manter a prisão de João de Deus. Essa nova denúncia traz a narrativa de abusos sexuais, de agressões sexuais gravíssimas, o que, portanto, justifica a necessidade atual de prisão do denunciado. Um desses casos, que diz respeito à vítima, que à época dos fatos possuía 8 anos de idade, quando ela foi abusada pela primeira vez. Existe um relato de um outro abuso praticado quando ela possuía 13 anos de idade. E esse, até o momento, é o relato de vítima mais nova de que se tem notícia ter sido abusada pelo acusado João Teixeira de Faria. Os integrantes da Força Tarefa disseram também que entre as provas juntadas a essa segunda denúncia estão relatos, testemunhos, fotos, documentos e... Aí mais uma denúncia contra João de Deus, olha, mais uma denúncia que tem que ser apurada, né? Eu só me pergunto no país que a gente vive hoje, liberação feminina, por que esperar tanto tempo para denunciar? Por exemplo, no caso de uma pessoa aí, 28 anos, outros tantos aí, mais de 30, eu não entendi para que esperar tanto tempo para denunciar. Tem que ser apurado, muito bem apurado, por que essas mulheres esperaram tanto tempo para falar? Eu sei que tem aquela questão do machismo, de tudo, da vergonha,
Mas não justifica não, meu filho, minha filha, ou quem quer que seja. Tanto tempo não justifica não. Porque se você foi vítima de um estupro, eu acho que seu marido não vai ser um cavalo de... Agora eu não entendo por quê. E outra pergunta, só para finalizar, e Bosco fecha o programa hoje. Teve vítimas que foram estupradas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Para que voltaram? Porque se eu vou num canto, eu sou maltratado uma vez, eu não volto mais. Minha pergunta é só essa. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres não têm culpa, que se foi feito tem que ser apurado. Mas a minha pergunta é por que esperaram tanto tempo e por que voltaram? Bosco, com isso eu encerro minha participação por hoje. Até amanhã. Fiquem todos com Deus. E amanhã a gente volta, lembrando, com a entrevista de Galego do Leite. Beleza, olha só, esse cara João de Deus, que mais do que não parece ser de Deus, mas ser mais João do Capeta, né? João do pé preto, como diz, é descabido a quantidade de pessoas, de vítimas desse indivíduo, né? E é incrível como a sociedade cria esses, mas isso faz parte da sociedade que nós criamos e estamos desenvolvendo aí, da impunidade, que eu acho que tem que acabar, e principalmente da impunidade no que diz respeito ao universo masculino, né? A sociedade, como o Bruno falou, a sociedade machista, e é aí justamente isso que se combate e se tenta fazer com que as mulheres quebrem o silêncio, seja em qualquer momento. O importante é não se calar, denunciar sempre qualquer tipo de coisa que aconteça. Quando não faz isso, contribui para que um indivíduo como esse, praticando crimes durante tanto tempo, bem como médico que fazia isso há algum tempo atrás e também finalizado, para que pessoas desse tipo sejam expurgadas, isoladas da sociedade e não possam ter o convívio de novo, que se aproveitam da inocência e da estrutura que tem para poder fazer esse tipo de coisa. Então vamos aguardar e esperar que a justiça faça a sua parte. Um abraço a todos, amanhã a gente volta com a entrevista em Galego do Leite e não esqueçam do programa Música de Campina, que essa sexta tem Pepicho Neto. Um abraço a todos e até amanhã.